RFI convida. Márcia Bechara. O RFI convida hoje a artista Teresa Poester, uma artista brasileira com longa tradição em desenho e pintura e que se consacra agora a pesquisas experimentais sobre a fusão de diferentes linguagens artísticas. Ela que mistura em seu trabalho suportes e técnicas variados. Ela estreia aqui em Paris na Galeria Um Sebo, talvez, a exposição La Nature du Geste, a natureza do gesto. Bom dia, Teresa. Bom dia. Um prazer tê-la aqui nos nossos estúdios. Eu que agradeço. Me conta, você é gaúcho, você escolheu morar em Erragny-sur-Epte, uma cidadezinha perto de Paris. Como que foi essa trajetória, esse encontro com a França? Na verdade, eu era professora de desenho da universidade em Porto Alegre, da URGS, e eu vim fazer o doutorado. Na época não tinha lá, tinha um convênio aqui com a França, e foi meio que um destino, assim, que me levou a conhecer esse lugar e a me estabelecer lá. Foi uma conjunção de fatores. Inclusive, lá é a terra do Pissarro, onde ele teve um ateliê durante muitos anos, eu trabalhei lá. Então, foi o destino mesmo. A luz é diferente nesse lugar? É muito diferente. A luz, a gente sabe que é a luz dos impressionistas, aqui onde eles escolheram para viver esses lugares todos da Normandia. Eles têm um véu no céu, né? Uma espécie de voile, e que é bem diferente do Midi, né? A pintura, por exemplo, do Matisse e do Cézanne sofre essa influência do Midi. Perfeito. O começo da sua carreira foi o desenho, né? Você há 41 anos trabalha com suportes variados, mas lá no comecinho, a gente vai falar do desenho. Como que foi essa evolução para outros suportes? Como que isso acontece na carreira de uma artista? Bom, para mim, eu posso falar para mim, né? Quer dizer, no meu caso, eu desenho, eu queria, na época, eu era muito jovem, eu achava que era o mais direto, eu não gostava muito da gravura, da pintura, achava muito grandiloquente essa coisa da pintura. E o desenho, eu ia numa praça, eu desenhava. Era uma época difícil no Brasil, a época quando eu era jovem, era a época da ditadura e tudo, e eu gostava de temas sociais e tudo, então eu podia ir nos lugares e retratar as coisas de uma maneira muito direta e muito simples. O desenho tem essa coisa da simplicidade e da portabilidade, assim. Depois, eu queria fazer pintura, porque eu não sabia fazer pintura, eu era péssima pintora no meu entendimento, então, na faculdade. Então, eu comecei a querer justamente aprender alguma coisa que eu não me achava capaz de fazer. E aí eu fui para Madrid estudar pintura e voltei para o Brasil pintora, quer dizer, eu voltei trabalhando mais com pintura durante alguns anos. E aí depois, quando eu voltei para a França, já anos depois, já como professora na universidade lá, eu voltei ao desenho. O desenho é alguma coisa que eu acho que mesmo a minha pintura era uma pintura de desenhista, era uma pintura magra, não era uma pintura assim com um pensamento de pintor mesmo, mas o meu desenho tem essa coisa da pintura. Não é um desenho de contorno, ele é um desenho de campos de cor no sentido de arabescos, assim. Então, um desenho que evolui para outros suportes, vamos falar de fotografia, manipulação digital, livro, objeto, performance e mesmo vídeo. Queria saber, na sua opinião, como que o gesto evolui na era digital? Pois é, justamente, o meu desenho sempre teve, mesmo quando ele era mais figurativo, bem no inicinho, sempre teve uma pegada muito gestual, assim, porque nunca eu me interessei muito por um trabalho que fosse uma cópia exatamente, que fosse aquela coisa, como ele consegue fazer o olho perfeito. Isso nunca me interessou, eu achava que a fotografia fazia isso. Então, eu sempre me interessei muito por essa coisa gestual, né? por esse tremor da mão que só o desenho pode dar, essa coisa da linha ser expressiva, isso que me interessa. E eu acho que o desenho digital, ele tem muitas possibilidades. Não adianta a gente agora dizer, não, isso. Eu acho que a gente tem que aproveitar esses recursos que a gente tem e poder trabalhar com isso de forma criativa. Eu vejo isso com os jovens, com os alunos, né? Que eu aprendi muito com eles. Eu tinha um grupo que eu criei, um coletivo chamado Ateliê D43,
onde a gente também veio fazer residências aqui na França, e a gente trabalhava em conjunto. Então, eu aprendo muito com esse pessoal mais novo, né? Então, eu trabalho muito com vídeo e com essas misturas, assim, de linguagens. A exposição que você abre aqui em Paris fala sobre a natureza do gesto. Sobre o que exatamente você deseja se referir com esse título, com esse trabalho? Com esse título. Bom, justamente isso é um trabalho gestual e também é um trabalho que está muito baseado na natureza, ou seja, ele não é completamente figurativo, eu não estou retratando uma paisagem de uma forma assim, olhando para a paisagem, eu não trabalho muito de observação, mas essa paisagem entra dentro de mim, eu moro num lugar aqui, esse lugar é rural, ele é completamente próximo da natureza de onde eu nasci no Pampa Gaúcho, né, na fronteira com o Uruguai. Então, isso tá na minha memória de infância, e eu acho que a paisagem, a pintura de paisagem, os pintores que eram paisagistas, eles foram levados à abstração muito mais facilmente do que os retratistas ou outro tipo de motivo. A paisagem leva à abstração mais facilmente, se a gente vai pensar... E é esse o gesto, um pouco? Na história da arte, justamente a abstração é um momento onde o gesto aparece, né? Porque não há outro motivo. Então, em geral, os pintores gestuais eles são abstratos. No meu caso, foi assim. A paisagem me levou muito à abstração. Então, alguns trabalhos a gente reconhece aspectos figurativos, mais texturas de paisagem e tal, mas a gente reconhece esse gesto que a natureza também ensina a gente. Muito obrigada, Teresa Poester, pela sua participação de hoje no RF Convida. Eu lembro que a exposição La Nature du Geste, Natureza do Gesto, fica em cartaz na Galeria Uncebo, Eu posso em Paris. só dizer que essa galeria Uncebo, eu queria agradecer a galeria e a Periféria, que é justamente quem os agentes, vamos dizer, que me ajudam a trabalhar aqui em Paris, a Beatriz Forte, a Lasla e a Ezequiel, que são as pessoas que fazem a curadoria dessa exposição. Muito obrigada, está anotado. Muito obrigada pela sua participação no RF Convida de hoje.